Olá, contador. Olá, contadora. Olá, contabilista. Estamos começando mais um episódio da Voz da Contabilidade, com o patrocínio master da Yungo. Yungo PABX na nuvem. Daqui a pouco a gente fala mais sobre o nosso patrocinador Yungo. Hoje estou recebendo aqui um grande amigo, um grande parceiro da Rui e Secom. Rui Secom, uma empresa de serviços contábeis que já está há muito tempo no mercado. Daqui a pouco ele vai falar quanto tempo de mercado, enfim, existe a empresa. Porém, é com grande prazer a gente recebê-lo. Eu chamo ele de Rui só, né? De maneira informal o nosso programa. Rui, seja bem-vindo ao nosso programa Voz da Contabilidade. Realmente é um imenso prazer poder recebê-lo aqui. E principalmente, tenham certeza, o conteúdo é sensacional. Fique ligado, não deixe de assistir o episódio inteiro, porque só vai ter conteúdo importante, principalmente para você, empresário contábil. Rui, suas considerações iniciais. Adriano, obrigado pela oportunidade, obrigado a Yungo pela oportunidade de estar aqui hoje com vocês, né? Eu sou Adilson, sou CEO do Grupo Rui Secom, é uma empresa que cresce muito no mercado, nós estamos aí há 33 anos no mercado, éramos uma empresa totalmente analógica, né? E hoje nós somos 100% digital, né? Consultivo e humanizado, que é hoje o que nós temos de mais importante dentro do mercado. Foram vários anos aí de implementação de processos, né? Mas hoje nós temos condição de escalar sem medo de crescer, sem medo de mão de obra, que é um dos gargalos da contabilidade aí. Então, eu acho que o primeiro apoio que você teve foi através de processo e juntamente com tecnologia. Dentro do conceito da contabilidade eletrônica, né? Vamos chamar contabilidade eletrônica. A gente tem visto o seguinte, nós iniciamos um processo onde nós víamos que era processos, pessoas, né? E sistemas. Na verdade, é um pouco diferente, são pessoas, sistemas e processos. O processo é a ponta 3, porém, ele é o alicerce. Se você não tiver um alicerce bem fundamentado, né, um trabalho bem desenvolvido de estruturação de processos, você não atinge o nível de excelência que você precisa atender, né? Então, hoje nós temos até uma equipe de engenharia dentro da nossa empresa de contabilidade, meio... não posso chamar de estranho, né? Porque uma empresa de contabilidade com 2 engenheiros é uma coisa meio estranha. Mas fica olhando números. Olhando números. Análise de resultado, análise de operação. Hoje a gente mapeia todas as operações, né? É uma coisa bastante interessante. Legal. Então você falou de 33 anos de mercado. Então, mais ou menos quanto tempo ficou no analógico? 30. 29, vamos falar assim, 29. 2019, quando nós começamos, eu fui conhecer, né, uma das nossas empresas parceiras, que é a Conta Azul. Legal. Eu fui conhecer, né, e sinceramente, assim, muito cético, né? Eu olhava e falava assim, isso não vai dar certo não, isso aí é muita balela e pouco resultado. E eu vi que na pandemia, né, 2019, 2020, nós iniciamos lá com a pandemia, 400 metros aí quase de área construída. Eu sozinho lá, tudo apagado, as máquinas operando, pensei comigo, falei, gente, acho que eu estou atrasado mesmo. Aquele negócio que eu ouvi lá em junho de 2019, dá para fazer. Naquele mesmo momento, startei um processo, saí daquele local, fui para 60 metros de área construída, que é onde está a nossa sede hoje, equipe híbrida, né, tem espaço somente para 10, normalmente são estagiários que ficam lá com seus gestores, né? E a equipe totalmente remota. Hoje a gente consegue visualizar tudo isso de uma maneira muito assertiva. Então, ou seja, o seu insight foi justamente na pandemia, você falou assim, bom, eu preciso mudar, preciso pensar também em escalar, como escalar, através de pessoas, sistema e processos. Então foi esse o insight que você teve naquele momento. Mas assim, o telespectador que está assistindo a gente agora, pessoal aí, principalmente o empresário contábil, ele deve estar se perguntando, 2019, nós estamos em 2024, né? Como é que você fez isso tão rápido? Como é que isso... E também como chegou a Conta Azul dentro desse processo? Eu vejo assim, a Conta Azul ele é um sistema bastante simples de ser utilizado. É um sistema em nuvem, que é a nossa característica hoje, né? Tudo em nuvem.
E faz com que o seu cliente ele veja o material que está sendo feito em tempo real. Então, se ele faz um financeiro, 60% das empresas morrem por falta de gestão financeira, fonte Sebrae. Sim. Então, assim, você vai dar uma segurança maior em cima dos dados. Porque se você analisar, vamos falar da contabilidade, nem da antiga, vamos falar da atual. Se você não tem um procedimento feito diariamente, o que vai acontecer? Nós vamos chegar no final do mês para reunir o documento, para iniciar os processos, para depois fazer a contabilidade. Nós estamos falando já quase 90 dias de por exemplo, uma coisa que aconteceu no dia 1º de um mês, você vai ver no último dia do segundo mês, já está quase indo para 90 dias. Então, você tem o que ali? Você tem ali um gargalo muito grande de operação. Então, o Conta Azul, o que ele faz? Ele tira esse gargalo da operação. É por isso que a gente evoluiu muito com o Conta Azul. Hoje eu sou embaixador Conta Azul, sou parceiro diamante Conta Azul, com muito orgulho, porque realmente me ajudou muito a poder crescer e poder escalar o processo. Mas quando você fala de 2019, na verdade não foi bem 2019. 2019 eu entendi, 2020 eu iniciei, achei que era, mas não era. 2022, né, falta de processo, porque você começa a crescer, você começa a escalar, de repente você tem 100 clientes, de repente você tem 200, de repente você tem 300 clientes, e aquilo vai indo e você não tem uma estrutura bem definida. Quando você não tem uma estrutura bem definida, o que acontece? Você não tem um suporte, você não tem suporte de mão de obra, você não tem suporte, um operacional que traga para você um resultado consistente. E aí nós tivemos, né, a maior dor de cabeça da face da Terra, que foi em 2022, quando a nossa empresa passou por um momento difícil, né? Quase que fiz parte dos 30 mil aí que fecharam em 2023, mas eu vi que eu precisava crescer e precisava evoluir com o processo. Então, o que nós fizemos? É resiliência, né? É você cair, levantar, cai, levanta e vamos em frente. Mas nós passamos por maus bocados, por falta de apresentação de guias e tudo mais, né? N situações, que fez com que a nossa empresa ficasse com um índice de NPS de 4. Então, assim, é ridículo falar, né? 4. E hoje o nosso índice de NPS, 9,9. Então, assim, você começa a criar processos, você começa a criar rotinas diferentes de trabalho, você começa a fazer treinamento de maneira diferente. Hoje nós temos dentro da nossa empresa parceiros, né, que são consultor tributário. Então, 2 vezes no mês nós recebemos esse consultor, né, professor universitário, e ele tem feito, né, um trabalho de treinamento, gestão de equipe, né? Isso faz com que ganhe força, fôlego, todo o nosso processo na área tributária, né? Agora nós estamos também implementando alguns outros processos na área de gestão humana, para que a gente seja uma empresa, não uma empresa de contabilidade, mas uma empresa realmente séria, responsável, que pensa não só no lado financeiro, mas ele pensa no lado social, no lado ambiental, né? Nossa empresa hoje não tem lixo. Empresa de contabilidade sem lixo parece uma brincadeira de mau gosto, né? No mínimo não tem nem papel, né? Então nós não temos papel, não temos lixo, nós temos um lixo só, que é o lixo de resíduo, né? Resíduo doméstico, no caso. E todo mundo sabe muito bem qual é o seu papel lá dentro, o que ele tem que fazer, qual é o caminho que ele tem que seguir, o que ele tem que implementar. Quando ele chega lá, das 7h30 às 17h30, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer. Esse é um processo estruturado que nós temos dentro da Rui Secom. Justamente nesse ponto, pessoas, né? Como fazer, porque assim, muita gente me pergunta, eu tenho mandado por aí pelos eventos, enfim, a pergunta mais frequente é como fazer com que as pessoas sejam engajadas. Porque nós tivemos um problema sério da pandemia. As pessoas acostumaram a ficar em home office, né? Se acostumaram em ficar 100%. E hoje, eu tenho muitas empresas que me relatam têm uma dificuldade em trazer esse colaborador de volta, né? Ou pelo menos de forma híbrida. Porque muita gente mudou de cidade, mudou de estado. Eu conheço gente que mudou de país, né? Tá morando em Londres e fazendo o processo ali. E aí como é que faz para trazer essas pessoas de volta? Então, em primeiro lugar, a pessoa se acostuma muito em ficar longe da empresa. Segundo lugar, como é que fazer então com que essas pessoas fiquem engajadas, principalmente longe da empresa? Porque você disse também que você tem uma boa parte da sua equipe, que a maioria está fora. Então, como engajar essa equipe e como controlar também tudo isso? Bom, vamos lá então. Primeira pergunta, quando você fala de engajamento. Engajamento são 2 situações. Uma cultura bem definida dentro da empresa, né? Fazer
um código de cultura bem elaborado, onde as pessoas saibam exatamente onde está e para onde vai. Outro ponto que é importante no engajamento, e isso acontece muito quando a gente fala de estagiário, a pessoa fala, rampagem de estagiário leva muito tempo, depois que treina vai embora. É um plano de carreira bem definido, onde a pessoa que vem... Hoje nós temos um compromisso social, Adriano, de só contratar estagiário no primeiro semestre de contabilidade. Esse é o nosso grande foco. Eu dou oportunidade social para esse estudante que está começando ali, né? Meninos de 18 anos, até 17, né? Que estão começando ali a sua carreira profissional, só que ele tem dentro do meu plano de carreira, ele sabe exatamente quando ele vai começar, quais são os passos que ele vai dar, podendo ser até partner ou sócio da empresa de contabilidade. Perfeito. Mas ele tem que seguir uma estrada, né, muito bem definida. Com relação a engajamento, cultura também é muito importante, a pessoa saber, olha, você está home, mas você é funcionário da nossa empresa, né? Então normalmente você teria que vir até a nossa empresa. Então eles ficam definindo, eles mesmos se definem, não sou eu que... praticamente, eu sou só, sinceramente mesmo, hoje eu sou bem estratégico, não tenho mais operacional, minha diretora operacional, minha sócia, ela controla muito bem isso, mas eu tenho visto assim, a nossa produtividade em home é maior do que a nossa produtividade na sede. Justamente essa mudança de cultura. Isso é importante. E você falou uma coisa também que eu achei bem interessante, justamente esse colaborador que está no início do curso de Ciências Contábeis, entrando dentro do seu escritório, entrando nesse ambiente que traz esse tipo de engajamento, faz com que ele tenha realmente uma pretensão de futuro de ficar lá e não querer ir embora. Ficar lá, aprender, galgar, né, seus degraus dentro da empresa e amanhã depois ser um partner, ser um sócio ali do negócio. Então, isso é um trabalho de transformação. Isso é importante. De transformação e chega a ser até um trabalho de ação social. Sim, não tenha dúvida. Né? Você não está dando a vara, dando peixe. Você está dando a vara, você está dando todo aquele processo para ele poder pescar, para ele poder trazer o resultado, trazer, né, esse engajamento e a pretensão de, no futuro, quem ele quer ser. Né? Porque a faculdade, ela ensina a parte técnica. A faculdade não ensina essa questão da carreira, de pensar no futuro, né, do que eu vou fazer exatamente. Porque tem muita gente que por um insight, às vezes, fala, vou fazer faculdade de ciências contábeis. Às vezes não é aquilo que ele quer. Sim, então, entrando já dentro do ambiente dessa forma, você realmente está transformando pessoas. Qual que é a missão, né, que a gente tem aqui? Né? Sempre a gente fala isso. E acho que uma das missões que vocês têm lá é justamente transformar pessoas. Sem dúvida, não tenho dúvida. E os controles são feitos por sistemas, né? Hoje, todo o nosso processo, desde o início, desde a chegada do documento do cliente, né? Chegada do documento, parece que aqui vem aquele malote, né? Não é? Ele vai alimentar lá, né, uma plataforma, né? Essa plataforma vai receber os documentos, vai ser feito todo o processamento. Então, do momento da chegada do documento até a entrega definitiva de todo o trabalho, todo o nosso processo, ela é filmada e gravada. Então, nós sabemos exatamente o que cada um está fazendo e qual o momento daquela operação. Isso até em função da LGPD. Eu preciso ter isso daí. Para mim, tem uma segurança de dados, exatamente, para mim poder me proteger. Então, as pessoas sabem, todos eles sabem que é filmado, que é gravado, todo mundo sabe para que está lá. É aquela história da cultura que você falou, né? Todo mundo sabe que está lá para trabalhar, né? E a gente tem, né, dentro da nossa cultura, né, que nós só cobramos quem estiver abaixo de 85% do tempo produtivo, tá? Então, nós temos lá X horas, tempo produtivo 85%. Se a pessoa ficar abaixo de 85%, a gente costuma fazer um one-on-one, para saber exatamente o que é que o Adriano está passando, quais são as dificuldades que o Adriano tem. É tecnológico, é saúde na família. Então, a gente faz esse trabalho, que é um trabalho humano. Porque todo o processo, engajamento, você tem que ir para o lado humano da operação. Ela que vai fazer o resultado. Ela que vai atingir um nível de excelência dos seus processos. Então, assim, todos sabem que estão sendo gravados, todos sabem que estão sendo filmados, as telas das máquinas são sempre, todos trabalham com 2 telas, todos os equipamentos são da nossa empresa, os nossos notebooks, os nossos teclados, monitores. Então, todo o nosso equipamento é cedido para a nossa equipe. E dentro desse conceito de ceder para a equipe, eles sabem que aquilo lá é um Big Brother realmente. Eles sabem que está sendo filmado, eles sabem que estão sendo gravados, até por uma questão de segurança de dados,
né? Eles Sim. assinam se comprometendo a saber isso daí, né? Que ele, já na contratação ele já entra sabendo que vai acontecer isso daí, porque é uma segurança que eu tenho do meu processo, senão eu não tenho condição de fazer isso aí. Sim, mas é uma coisa importante também, porque não só a segurança para a empresa, também como colaborador é uma segurança para ele também. Então ele entende o processo, justamente falar, é isso que tem que fazer, porque justamente também é uma segurança para mim. O cliente de repente fala, você fez alguma coisa, enfim, Sim. e tal. Tá ali tudo dentro tudo gravado, tudo funcionando. E uma coisa interessante, quando a gente fala de rampagem, né, que seria ali o tempo de treinamento de um estagiário, antigamente nós tínhamos ali um tempo médio de treinamento para estagiário de 150 dias, mais ou menos, sendo que os últimos 30 dos 180 que nós fazemos os nossos estagiários, são um contrato de 180 dias, e não perdi nenhum até hoje. Uma coisa interessante, né? Todos eles ficaram. Nós conseguimos diminuir isso aí por 40 dias. Em função de quê? Playbook e e-book. O treinamento é feito de maneira orgânica. Ele vai trabalhando, 2 telas, ele olha numa tela, vai lá, copia, cola, olha, copia, cola, olha, copia, cola, olha. Então você faz um autotreinamento. É claro, tem acompanhamento? Tem acompanhamento. Mas ele automaticamente vai gerando esse conhecimento para ele em função dos playbooks e dos e-books que nós fazemos. Então, nós diminuímos o tempo de rampagem. Nós hoje, né, no início, quando nós iniciamos os processos, nós tínhamos, era uma briga para conseguir um currículo. Hoje nós temos em média de 10 currículos por semana, de 5 a 10 currículos por semana chegando na nossa empresa. Para você ver o quanto aquilo que esse trabalho social, esse trabalho humano que nós fazemos dentro da nossa empresa gera uma vontade de oportunidade de estar. Então, e acho que isso é muito importante. Por isso que eu inverti. Pessoas estão na frente. Porque o lado humano é onde você precisa trabalhar para que você tenha essa constância no seu processo. Pessoal, vejam só. NPS de 9,9. Para que conseguisse chegar a esse número importantíssimo, processo bem organizado de pessoas, processo operacional bem organizado, controle, rastreabilidade, para que possa, então, cada um com a sua responsabilidade fazer o seu trabalho. Então, extremamente importante. Falei que o conteúdo era excelente. Então, começa a pensar nisso. Não adianta você querer começar pelo processo comercial, querer vender sem arrumar a casa. Não é isso? Temos que arrumar a casa primeiro, que foi o que o Adilson está falando. Ele começou lá em 2019 a pensar. Na verdade, ele está há 2 anos, né? Porque 2022 que efetivamente arrumou a casa e colocou o processo no ar. Sim. Então nós estamos falando aí de pouco tempo, ele mudou, simplesmente ele transformou a empresa de serviços contábeis e além de transformar a empresa de serviços contábeis, transformou pessoas, né? Trouxe pessoas engajadas numa carreira importantíssima que é a carreira, né, de contador, a carreira de ciências contábeis. Aliás, fazendo um parênteses, você que também está assistindo esse programa, A Voz da Contabilidade, que está iniciando, entrando na faculdade agora, resolveu fazer ciências contábeis, é extremamente importante já pensar nisso desde o início e procurar, né, escritórios, empresas de serviços contábeis que tenham esse tipo de pensamento, que tenham esse tipo de pensamento em transformar. Porque senão, você justamente, ao invés de ser motivado a querer continuar, você pode ter uma desmotivação e acabar abandonando a carreira. Sem dúvida. E é uma coisa interessante, né? Eu participo de vários grupos, né? Grupos de contabilidade. E num desses grupos, um dia, eu vi o pessoal falando assim, sabe, abertamente, não sei porque eu fiz contabilidade, porque contabilidade não ganha nada, porque contabilidade você não é merecedor de nada, você só tem que trabalhar muito, tem que trabalhar à noite. Aí eu vejo assim, que as empresas de contabilidade, né, principalmente as empresas mais antigas, aquela cultura que você tinha há anos atrás, até eu, né, 2019, vamos dizer assim, ela não cabe mais hoje no mercado. Hoje a nossa empresa, para vocês entenderem um pouquinho do que é a Rui Secom, a Rui Secom hoje é uma das poucas, eu não sei se existem outras, mas eu posso dizer assim, não vou chamar de única porque eu também não sei, que nós temos hoje 5S implementado, nós temos um Lean Office muito bem alinhado, com 2 engenheiros que fazem ali a parte de leitura dos dados. Nós temos ali PDCA, 5S, 5W2H,
afinadíssimos dentro da nossa empresa. Então, com isso, a gente faz o quê? A gente consegue ganhar em produtividade. Certificação ISO? Então, não temos a ISO, mas está pronto Mas para é todo o fazer. processo de Está ISO. todo o processo de ISO, exatamente. Então, o que as pessoas têm que entender é que a contabilidade não é um escritório, ela é uma indústria. Você tem que visualizar ela como indústria, porque ela tem um input, ela tem um processamento, ela tem um output. Então, dentro desse conceito, nós criamos até rotinas de trabalho bem definidas, que nós chamamos de 3-2-1, onde 3 são os estagiários, né? O 2 são os analistas e o 1 são os líderes de cada equipe. Por um exemplo, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, o líder, a reunião comigo, né, com o CEO, é uma vez por mês, onde a gente discute muitos processos, a gente fala das metas, né, dos KPIs, a gente passa os KPIs para a equipe, né, mensal, eu faço essa reunião mensalmente. E eles próprios, os próprios líderes, eles conseguem fazer o quê? Mapear na semana, né? Vai dividir aquilo lá por 4, vai dividir de 4, vai dividir por 5, para que ele saiba exatamente qual é o índice de produtividade que ele precisa ter. E cada um sabe exatamente o que tem que fazer. Então, esse nível de excelência faz com que a gente tenha hoje até PJ feito em 2 minutos e meio. 2 minutos e meio. Do Desde a BPO. entrada do documento... Do BPO financeiro até a entrega do balancete. Então, ou seja, quando você pagar, receber, todo aquele processo acontecendo, em 2 minutos e meio já está lá no balancete. PJ, sim, está com o balancete na frente. Agora, se você pensa em escalar, você vai fazer uma conta básica, né? Seria aí, brincando, 3 mil empresas por uma célula de 3. Isso já está expandindo? Nós fizemos o lançamento há uma semana, né? Foi na... 15 dias, 10 dias. Mas digo expandido assim para outros mercados, outras regiões? Eu acho que hoje no mercado só eu consegui fazer isso daí. Né? Acho que só a nossa empresa conseguiu ter esse nível de excelência. Eu estive agora no Conta Azul, né? Fiz a apresentação desse processo. Alguns contadores viram, né? E gostaram do processo. Até tem algumas perguntas por meio, né? E aí são meio capciosas, né? Mas a gente sabe sair bem dela, né? Mas só vamos ver como o mercado vai reagir. Nós lançamos o produto agora, estamos esperando. Também não tenho pressa, eu acho que tudo é uma consequência. Nós ficamos aí desde janeiro, desde dezembro, na verdade. Né? Outubro nós começamos os primeiros processos, que eram em 10 minutos, aí foi caindo, até chegar a esse limite de 2,5. E atendimento a nível Brasil? Atendimento a nível Brasil. Nós iniciamos primeiro o lançamento regionalizado, né? Futuramente nós vamos atingir a capital, então nós começamos com o marketing regionalizado, ali Campinas, Jundiaí, Itatiba, Atibaia, mais a região, para a gente sentir um pouco do mercado, para a gente ver como que a gente vai expandir esse mercado. Né? Mas, como eu falo, né, meu quintal é enorme, né? Enorme, grande. São Paulo é muito grande. Então vamos devagarinho, a gente vai evoluir nesses processos, né? E melhorar ainda mais. A intenção é derrubar isso aí para 50 segundos de operação, de 2 minutos e meio, derrubar para 50 segundos de operação humana. Então, fazendo uma conta básica, mais ou menos cada colaborador, vou falar assim, por exemplo, uma produtividade do fiscal, que é onde tem... Uma célula. Célula. Não tem intervenção humana. Então, com essa não tem intervenção humana. Então, nós estamos falando aí de 150 a 200 PJs, assim... Por célula? Por célula. Nós estamos falando de 1.000, 2.000, 3.000 por célula. Por célula. Gente, isso é escalar. Isso é escalar. Bom, tem algumas grandes aí que devem estar preocupadas com você, né? Não, eu acho que não. Acho que não, a gente não pode pensar em... Eu penso assim, eu acho que medo é uma coisa importante. Porque o medo, ele faz com que você pense mais para você tomar uma atitude. Mas o medo que paralisa é o medo que te mata. Sim. Então, o medo que me paralisa não existe. Né? Eu sou um empreendedor, levanto a cabeça, vou em frente. Pode ser que o mercado também, sei lá, eu não sei ainda. Né? É um produto muito novo. Uhum. Mas eu acho que ninguém deve ter medo de ninguém. Eu acho que o mercado está Sim. aberto. Daqui a pouco vai chegar um aí que vai falar não tem intervenção humana para nada. É difícil não ter intervenção humana para nada, porque no BPO financeiro você tem ali que alimentar, sim. né? Você tem que agendar os pagamentos para o seu cliente. Né? Mas hoje também com o banco lá da Conta Azul, né, o PJ, a gente tem muita agilidade nos processos. Isso que é importante, né? Porque o financeiro fica vivo, né? Ele fica dentro da contabilidade, na verdade. Exatamente. Porque acontece uma operação lá, já está dentro do contábil.
Tempo real. Acontece uma operação lá, já está dentro do fiscal. É uma nota fiscal emitida, já está dentro do fiscal. Assim, Adriano, para você entender, eu consigo, por exemplo, a emissão da nota fiscal, normalmente é recorrente do PJ, né? Porque Sim. todo mundo sabe como funciona. A emissão da nota fiscal, a emissão do boleto, cobrança do boleto, é sem intervenção humana. Então, nós já temos 3 operações sem intervenção humana, tudo de maneira recorrente. A cobrança do boleto, o recebimento, a baixa do contas a receber, também sem intervenção humana. A partir do momento que essa nota foi gerada, ela já foi direto lá para a prefeitura, Sim. correto? Porque é uma nota de prestação de serviços. Os nossos sistemas vão lá, pega essa nota, alimenta, já joga lá no fiscal, sem intervenção humana. Que normalmente esses programas, os RPs contábeis, são dotados de robotização. Robotização, Né, faz esse processo. exatamente. Então, assim, ele vai direto para o fiscal, sem operação humana. A folha de pagamento, né? Mas a folha de pagamento, não tem folha de pagamento, é só o Prolabore. Exatamente. Então, se você fala ali do Prolabore, também de maneira remota. Um dia pré-definido, ele vai gerar todas as nossas obrigações, vai gerar ali a DCTF Web para o cliente, vai alimentar uma pastinha lá, o próprio sistema que nós utilizamos, que é a Domínio, né? Ele faz, já abre a pastinha, já alimenta tudo isso aí lá. Então, assim, a gente tem o quê? Intervenção humana, né? Intervenção humana, na verdade, aí que é o ponto. A importância da voz também dentro desse processo. É cobrar, não é o cliente, né? É mais o cobrar. Tá faltando algum documento, tá faltando alguma coisa, é mais a cobrança mas nesse caso que ele não que ele deixou de fazer, na verdade, né? Nesse caso não vai ter, Adriano, porque você veja bem, o BPO são 5 lançamentos, que são a DCTF Web, o DAS, o Prolabore, a distribuição de lucros, que aí eu já tenho e já como a REINF em cima disso daí, e eu, é claro, meu contador. Por isso que eu deixei por último, porque o contador é sempre o último, né? Então, por isso que ele ficou aqui no quinto. Mas são 5 lançamentos, são 5 agendamentos mês que você faz com um aperto de botão, entendeu? Esses são o tempo de uma operação. E aí a sua ferramenta também entrega isso para o seu cliente. Na verdade, a cobrança é mais você não pagou a DARF, você não pagou esse processo ali e tal. Mas realmente o futuro é praticamente nula a interação humana. Nós não vamos falar hoje já em 85%. E no futuro bem próximo, acredito, no máximo em 2 anos, 100% sem interação humana. Nós estamos dentro de um projeto piloto, né, de um sistema de contabilidade, que é a Domínio, posso falar, para contabilidade sem intervenção humana. Totalmente robotizada, né, muito pouco de intervenção humana. Então, aí é os passos que você está falando. Não sei se vai 2 anos, não. Acho que é muito rápido. Nós fazemos parte de uma das 50 empresas no Brasil. Hoje são 15 até agora, mas serão 50, 70 que vão fazer esses trabalhos, né? Na verdade, a gente faz ali. Você sabe que é um projeto piloto, né? Sim. Você lança, olha, então vê. Você já está nesse pé, o ano que vem, lá em janeiro de 25, já deve ter. Eu acho que sim. Eu acho que até agosto a gente vai entregar todo o material, né? E junto com isso daí a gente já vai começar a ter os primeiros resultados desse upgrade da contabilidade, vamos chamar assim. Outra coisa que as pessoas perguntam para mim, acho que isso é importante, então hoje você tem como RP contábil é Domínio, a Conta Azul, que é o financeiro para os seus clientes fazendo o BPO, você tem acessórias que faz a gestão de tarefas. Que vou migrar para o Gesta agora. Que vai migrar para o Gesta. Vou migrar para o Gesta. Que também faz o processo de tarefas exatamente e está igual. dentro e a ferramenta está dentro da Domínio. Sim, né? É exatamente igual. Exatamente. Então, com Gesta, mais outras ferramentas deve ter de robotização para trazer informação, tipo o CIEG, para trazer a nota fiscal de serviço, a nota fiscal de entrada, a nota fiscal de saída, enfim. Então, ou seja, o seu custo, pelo que eu estou entendendo, o custo operacional em termos de tecnologia é onde ele é o ponto maior dentro do custo operacional. O seu custo operacional com o pessoal ele é bem menor. Sim. Acaba sendo bem menor, você investe um pouco mais em tecnologia e tem um custo operacional menor e envolvendo essa pessoa dentro do processo para que ele possa ter uma pretensão de seguir uma carreira. Exatamente, essa é a ideia. A ideia é você
Hoje, né, é claro que a minha empresa é uma empresa de 33 anos. Se eu falar para você que eu não tenho nenhum colaborador com 20 anos, é mentira. Tenho colaborador de 20, 22, 70, e são da minha extrema confiança, então... São líderes também. Enfim. Exatamente, continuam com a gente, estão com a gente, né, e são líderes, aquilo que você falou, são líderes, né, comandam bem a equipe. Sempre há cobrança, não tem como. Eu acho que todo processo existe cobrança. Sim. Uma outra coisa interessante também dentro do engajamento, né, nessas reuniões do último dia do mês, que a gente comemora os aniversariantes do mês, então a gente tem um happy hour, né, pessoal, a gente faz uma reunião, e lá é tudo muito claro. Não tem aquele negócio, contabilidade escondendo quanto vai pagar, quanto ganhou. Lá é tudo às claras. Olha, nós faturamos tanto, nossa margem é tanto, esse mês não teve tanto, porque nós tivemos uma inadimplência de tanto. É tudo aberto. Então a reunião ela começa de manhã, né, com os gestores, né, os sócios e gestores. Nós conversamos, falamos sobre os KPIs que foram dados, se foram atingidos, se não foram atingidos, né? Já programamos KPIs do mês subsequente. Depois do período da tarde, né, logo após o almoço, a gente faz a reunião com a equipe. Nessa sexta-feira, o tempo de operação é ridículo, né? Porque o pessoal de manhã, eu estou com os líderes, e à tarde, né, normalmente às 15 horas, a gente inicia um processo com a reunião com o grupo. Né? Vai até 4h30, mais ou menos. Mas tudo às claras. Eu acho que esse é o segredo do sucesso. É você abrir os seus livros e você mostrar o que é que você tem. E mostrar os números para os colaboradores. Por exemplo, no lançamento desse projeto, que eles conheceram na sexta-feira, não essa, a outra, há 15 dias. Eles também não conheciam, porque era um processo que estava assim, em fase piloto, né? Nós estávamos testando. E quando nós mostramos qual era o objetivo, qual era o resultado, os estagiários saíram super motivados. Por quê? Porque eles viram que eles têm oportunidades dentro da nossa empresa. Ele não é simplesmente um número lá dentro. Ele tem oportunidade de participar com isso. Hoje a nossa empresa, ela já tem como meta, né, 30% do resultado operacional, né, do resultado do lucro líquido final, é revertido para os colaboradores. Já é revertido, 30% já é revertido para os colaboradores. E na verdade você está desenvolvendo pessoas que vão analisar dados. Porque o operacional vai ser totalmente sem interação humana. Sim. E o que é importante? Eu sempre falei isso, sabe? Eu trabalhei 30 anos na Contimatic, né? E eu sempre falei isso. Foi cliente, eu lembro. Fui cliente. E eu lembro que as pessoas sempre falavam, né? De processo, de como chegar ali, como chegar lá, enfim. Mas ninguém tinha uma noção exata disso. E hoje você tem uma noção exata disso, e o que eu falava, muitas pessoas estão fazendo trabalho que não é de contador. A parte técnica de você analisar um balanço, né, você conversar com o cliente e falar com o cliente, é muito mais do que uma contabilidade consultiva. O pessoal fala, tem que ir para contabilidade. É muito mais do que isso. É estratégico. Você tem que ajudar o teu cliente Sim. no negócio dele. Eu me lembro muito tempo atrás, que eu comecei lá em 1991, né, no mercado contábil. E o pessoal falava muito assim, o empresário tem o contador como a pessoa mais importante ali do lado dele. Aí durante o tempo, o que foi mudando e falou assim, não, tem que ser o advogado. Né? O contador foi perdendo o brilho ali, foi saindo desse cenário, não tem que ser o advogado. E hoje eu percebo que justamente aqueles contadores que estão junto com o cliente, ajudando o cliente a fazer a empresa dele crescer através da análise de dados, né, que é o grande big data que você tem que fazer dos seus clientes. Sim. Então, acho que essa parte é mais importante. As pessoas estão voltando a usar aquilo que elas aprenderam na faculdade. Sim. A parte técnica. Né? Análise, exatamente. Então, isso é fundamental. Por exemplo, dentro da nossa empresa hoje, nós temos empresa lucro real. Na verdade, o Rui Secom, ele não é uma empresa pequena. Esse projeto que nós estamos lançando foi um projeto, por isso que nós precisamos testar muito esse projeto. Eu venho da indústria, né, então nós temos muitos clientes lá com faturamento de 10, 15, 20 milhões, então a gente tem um lado empresarial um pouco mais focado na indústria, né? Porém, é claro, Sim. eu sou varejista, então atendo todo o ramo, todo o segmento de atividade, né? Mas esses clientes que são empresa lucro real, com faturamento maior, que precisam de uma análise mais estratégica da operação,
nós temos os balancetes fechados até o dia 10 do mês subsequente. Legal. Então eu consigo me reunir remotamente ou presencialmente, né, que era uma situação bastante difícil, porque quando eu tinha uma reunião em São Paulo, tinha que sair de lá 7 horas da manhã, às vezes chegava às 10, às vezes chegava às 11, às vezes não chegava, né? E hoje não, hoje depende, a gente tem condição, nós temos equipamento suficiente para poder fazer reuniões, né, remotas, né, online ou presenciais. Vários clientes ainda fazem questão daquele almoço, né, daquela conversa, e com isso eu consigo ser estratégico, eu consigo analisar os números. Eu tenho uma empresa do segmento do ramo automotivo que há 5 anos atrás ele não tinha noção dos números. E a régua sobe tanto, Adriano, mas sobe tanto que o cliente hoje, se ele vê um número diferente, ele fala, por que esse número mudou? Então, é a maneira como você começa a dar subsídio para que ele comece a ver a sua operação de uma maneira diferente. Esse que é o mercado que a gente está vivendo hoje. E vai ficar no mercado somente quem atingir esse nível de operação. Porque as empresas grandes querem cada vez mais gestão mais eficiente, uma contabilidade estratégica que possa trazer números reais, que mostre para ele como o mercado está se vendo, né? E estudos até de mercado. Saber do seu concorrente, como ele está reagindo, como ele está indo. Isso serve para nós também. Nós, da contabilidade, às vezes não sabemos quantos clientes, quantos contadores tem na minha região. Tem gente que não sabe. Quantos contadores na minha região atendem cliente do meu porte? Então, são esses números que são importantes para você fazer uma gestão eficiente de uma contabilidade estratégica. Usar a estratégia na sua contabilidade também. Não é simplesmente gerar o que você tem que gerar, isso aí o sistema faz. Exatamente. Entendeu? Então, é ser analítico. Essa é a função. E a gente comentava um pouco antes de começar o programa, um dos índices que você analisa também é quantas ligações tiveram, quanto que ele te liga, o que foi perguntado, o que foi respondido, para você medir e também gerar algum tipo de processo para ajudar lá na ponta para o cliente não te ligar por aquele fim específico, né, que ele estava perguntando. Fim, né? Ou com o mesmo fim. E aí dentro desse processo, a gente sabe que o cliente adora o WhatsApp, né? Sim. O cliente gosta muito de WhatsApp, enfim. E agora, dentro desse processo, qual a importância da voz nisso? É mais importante o cliente ligar ou o cliente ir lá no WhatsApp e pedir o que ele quer? Adriano, assim, para você entender, independente da maneira de entrada, se é via Yungo, né, vamos falar assim, telefonia, ou se é via WhatsApp, ou se é via acessórios, que ainda é acessório, nós não migramos para o Gesto ainda, né? Estamos fazendo os estudos também para ver as vantagens e desvantagens do projeto, porque todo projeto que você vai implantar gera tempo, demanda de tempo, treinamento, pessoas, tudo enfim. Mais. Bom, mas assim, o cliente, ele quer a solução dele e de maneira mais rápida possível. Quando a gente fala do WhatsApp, o WhatsApp é uma das maneiras, hoje virou moda, né? Todo mundo, as pessoas, posso dizer para você, pode ser que a pessoa não te ligue, mas mandar uma mensagem ele te manda. E ele olha a mensagem e ele lê a mensagem que você retornou. Então, assim, quando a gente tem, apesar de nós temos uma cultura bastante definida com acessórios, e o cliente também vai lá dentro do acessórios para colocar as informações, então o que ele quer? Ele quer uma o imediatismo da resposta. E Exato. É no imediatismo da resposta que a gente vai buscar esse conceito. Por quê? Porque muitas vezes o cliente liga e fala assim, preciso emitir uma nota de, sei lá, remessa. Normalmente, em outras épocas, isso chegaria até mim, de mim chegaria para outro, para quem fosse fazer era o terceiro, ou seja, nós movimentaríamos 3 pessoas sem necessidade. Hoje, dentro da nossa empresa, hoje quem faz isso é o atendimento ao cliente. Chegou lá, bateu lá, preciso emitir uma nota de remessa para conserto. Ok. O próprio atendimento ao cliente vai, busca um videozinho que foi feito e envia. Então, essa medição ela serve para isso, é saber quantos clientes ligaram, quais foram os clientes que ligaram, quais foram as demandas dessas ligações, se foram demandas técnicas, se foram demandas de menos complexidade, quem fez a operação, como o cliente reagiu a essa operação, e aí a gente vê pela nota que é dada, tanto no nosso sistema de WhatsApp robotizado, quanto no nosso sistema de acessórios. Então, você começa a medir a satisfação do cliente nesse ponto. Então, o tempo de resposta da operação é o que faz a satisfação do cliente. Exatamente. Por que ele usa o WhatsApp? Porque é mais fácil
a resposta chega mais rápido. Eu lembro que na época que saiu o Nextel, o pessoal usava muito o Nextel, porque você dava aquele plim-plim, a pessoa já falava. Sim. Aí depois veio o WhatsApp, e a mesma coisa. Mas no frigir dos ovos, é isso. É esse imediatismo. Tempo de Quanto resposta. que eu tenho que chegar ali de resposta. Então, o seu NPS hoje com 9,9 vai muito isso, porque aí é o conceito de omnichannel. Não importa qual canal o cliente chega até você. O que importa é quanto mais rápido você responde. Exatamente. E quanto mais rápido você soluciona o problema do cliente. Exatamente. Para isso, de novo, precisa de um processo operacional bem ajustado, um processo comercial bem ajustado, isso tudo. E ainda ele falou, playbook de vendas e e-book, treinamento constante dos colaboradores. As pessoas têm que estar sempre antenadas em tudo aquilo que envolve todos os processos dentro da contabilidade. Eu costumava dizer muito isso. Ligou uma pessoa no escritório ou mandou um WhatsApp, enfim. Aquele especialista X daquela pergunta específica não está no momento. Ninguém vai responder. Nesse conceito, chegou, não importa. A pessoa vai ser respondida. Sim. Seja ela de maneira robotizada ou seja ela de maneira humanizada. Mas ele vai ter uma resposta de maneira rápida. E o que acontecia muito antigamente é isso, a frustração do cliente e não ter aquela resposta. E é uma coisa interessante, Adriano, porque quanto mais você evolui, mais o cliente fica, sabe, satisfeito, mas ele quer mais imediatismo. Sim. Então, por exemplo, se antigamente você levava 40 minutos para dar uma resposta, esse tempo reduziu para 10, se você não fizer em 7, ele já reclama. Ele fala, não, Sim. mas espera aí, mas por que não está me atendendo então? Por isso que os processos eles têm que ser revistos a todo momento. Processos eles são feitos e têm que ser revisados. Você tem que ter um processo mãe, né? E desse processo mãe você gerar vários filhotes de processos, para que cada pessoa saiba até onde ela pode ir, qual o caminho que ela pode seguir. E se ela tem que escalar, para quem ela tem que escalar. E para quem ela tem que escalar. Então, são esses caminhos que a gente tem seguido com bastante resultado, né? Graças a Deus, foi difícil no início, porque a zona de conforto, né? Quando você mexe na zona de conforto, até o fato de você exigir horas a mais de trabalho, né? Porque depois a gente começou a medir, antigamente a gente não tinha essa leitura, mas hoje nós sabemos quem é que realmente está operando, como está operando, porque é assim, Adriano, se você tem um processo bem definido, se a equipe sabe exatamente o que ela tem que fazer, se alguém deixar de fazer, vai sobrecarregar alguma outra ponta. Exatamente. E normalmente é o líder. Então, porque a cobrança é no líder. Então eu vejo assim, as pessoas elas têm que ter um pouco de empatia para que ela possa se colocar no lado da frente. Se eu não cumprir a minha, o Adriano vai ter que cumprir a minha, porque não tem ninguém para fazer. Tudo bem, tá robotizado, tá, mas existe uma conferência, existe uma análise mais detalhada das operações. Então, assim, a empatia que falta muito. Então, trabalhar o ser humano é a parte mais difícil de todo o processo. Sempre vai ser a parte mais difícil de todo o processo. Eu faço mentorias, eu vejo os contadores dizem, mas a minha equipe não aceita. Não é uma questão de aceitar, é uma questão de mudança necessária. Porque se você não mudar, ele não vai ter mais trabalho daqui, sei lá eu, um ano, sei lá eu quanto tempo. Ah, mas ele vai pôr na justiça? Vai pôr na justiça, mas vai ser uma vez só. Entendeu? Então, a constância de um processo de contabilidade, ela vem em função de a mudança de conceito, na mudança de postura, na mudança de sair da zona do conforto. É a mindset, né? Isso aí. Bom, a gente já está chegando ao fim. Infelizmente, já estou ouvindo o pessoal lá do outro lado. Primeira coisa, eu queria que você passasse o seu Instagram, porque eu acho que tem muita gente que vai querer te seguir e vai querer fazer algumas perguntas lá no direct. Qual que é o seu Instagram, Adilson? Meu Instagram é @AdilsonRui. @AdilsonRui, com I. Y. @AdilsonRui com Y. Perfeito? Então, sigam o Adilson. Perguntem. E, como ele disse, ele também faz mentoria. Ele ajuda a transformar outras empresas de serviços contábeis a entrarem nesse processo de mudança, nesse processo de transformação. Então, ele está à disposição, evidentemente, de quem quiser falar com ele e entrar para esse mundo de transformação literalmente, porque é preciso. Sabe que eu ouço já, desde que eu comecei na contabilidade lá em 91,
Sempre, a cada 5 anos, alguém diz assim, a contabilidade vai acabar, o contador vai acabar, a profissão vai acabar. Sempre ouço isso. E recentemente eu ouvi de novo, 30 mil escritórios de contabilidade morreram, que não sei o que, lá. Não morreram, na verdade eles foram assumidos por empresas que nós estamos falando aqui. Exatamente. Então, assim. Não saiu de mercado. Na verdade, alguém foi lá e assumiu a carteira. Exatamente. Porque a empresa continua lá. Exatamente. Então, só assim. um CNPJ aqui não existe. Isso. Então não é isso. É justamente o que você precisa é se transformar. Precisa transformar, precisa engajar a equipe, precisa mudar a mentalidade para que você possa, através da tecnologia, utilizar cada vez mais a máquina e usar mais o ser humano, a humanização, as pessoas, para análise de dados e auxiliar estrategicamente o seu cliente. Rui, mais uma vez, Adilson, né? Vou falar Adilson que é mais fácil. Adilson Rui, @AdilsonRui. Adilson, mais uma vez, obrigado. Veio lá de Itatiba para cá, para a gente poder fazer aí o nosso programa, o nosso talk show, A Voz da Contabilidade. Trago um abraço também do Cristiano Icari, da Iungo, que ele ficou muito contente que você prontamente atendeu aí o nosso pedido sempre. E veio aí. Grande e claro, parceiro. Nós vamos chamar você mais vezes para a gente poder falar mais sobre processos, sobre pessoas e sobre, melhor, pessoas, processos e sistemas. Sim, eu agradeço a oportunidade, agradeço ao Cristiano, né, ao Adriano, toda a equipe da Iungo, tecnologia, né? Então nós estamos falando aí de telefonia em nuvem, que ajuda muito no processo, né? Você está com o seu ramal em qualquer parte do mundo recebendo ligações, né? Então, é ruim por um lado porque as pessoas vão te achar, mas você acaba ficando disponível 24 horas. Disponível, mas em contrapartida você tem ali, né, uma gestão mais eficiente do seu processo, né? E isso é muito importante para dentro de uma empresa de contabilidade. Né, escapar um pouco daquela história de PABX. PABX hoje é nuvem, gente. Não existe nada diferente disso daí. O que não for em nuvem, você está correndo risco de ficar morto no meio do caminho. Ou seja, um CNPJ a menos, porque Exato. Os clientes vão migrar para alguém que dê uma condição melhor. Fico à disposição, né, da Voz da Contabilidade. A hora que vocês precisarem, estou sempre à disposição. É um prazer muito grande estar aqui. Agradeço realmente. Quem quiser me seguir, né, @AdilsonRui, como com o Y. falou, com Y. E vai lá, faz pergunta, a gente está sempre pronto para ajudar, porque eu sou contador de profissão e eu tenho uma missão. A minha missão é transformar contador. É tirar o contador lá das trevas e trazer ele para a luz, né? Porque isso aí. O contador ultimamente vive nas trevas, né? Perfeito. Gente, mais uma vez, obrigado e fiquem de olho. Logo, logo sai o próximo episódio da Voz da Contabilidade. Mais uma vez com patrocínio master da Iungo, PABX na nuvem. Até breve.